Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje do módulo Planejamento e Controle da Produção, nós vamos falar um pouquinho sobre a industrialização e também sobre a classificação das indústrias. Bom, gente, as indústrias elas surgiram lá no século XVIII com a Revolução Industrial, que teve início lá na Inglaterra. Bom, a Revolução Industrial ela gerou diversas transformações econômicas e sociais, né? Impactou diretamente uma grande quantidade de pessoas e a Revolução Industrial é caracterizada pela passagem da manufatura à indústria mecânica. Então, foi aí que surgiram, né, começaram a surgir as máquinas, a mecanização do trabalho, isso gerou muita polêmica, muitos problemas, né, e nós veremos um pouquinho de tudo o que aconteceu nessa época. Bom, no século XVIII, com a ideia de crescimento da produção e para poupar o tempo do trabalho humano, foram inventadas as máquinas. Né? As máquinas, teoricamente, né, facilitariam o trabalho, aumentariam muito a produção e, obviamente, utilizariam-se uma menor quantidade de funcionários. Isso causou um impacto bem negativo por parte dos trabalhadores, porque eles estavam sendo substituídos por máquinas. E, obviamente, isso, né, causou uma redução no emprego. As máquinas, para as indústrias, né, para os donos das empresas, eram ótimas. Por quê? Elas produziam uma quantidade muito maior do que o que uma pessoa conseguiria produzir. Elas eram muito mais eficientes. Claro que de início davam alguns problemas e tudo mais, mas isso era compensado pela quantidade de produto que eles conseguiam produzir. Então, os donos das empresas, das fábricas e tudo mais, queriam comprar máquinas, né, para substituir esse trabalho humano, né, para, claro, ter uma maior produção, ter um maior lucro e tudo mais. Quando isso começou a acontecer, né, quando as máquinas começaram a ser inventadas, a primeira, né, a ser inventada foi a máquina a vapor, né, que foi projetada lá por James Watt em 1776. Nessa época, né, a maioria das pessoas residia na zona rural, cultivava somente o que consumia, então não tinha muita produção, principalmente de alimentos e tudo mais, né? Não tinham produtos no mercado. Cada um produzia o que consumia e existiam trocas e venda entre os produtores ali, né? Eu, né, estou produzindo carne, eu troco vacas por sacos de arroz, de feijão, enfim, né, galinha por não sei o que. E as pessoas, né, nessa época faziam muito isso, né? Elas tinham essa vida um pouco, muito mais rural, né? E essa produção para consumo próprio, então, às vezes trocava algo com um vizinho, né? Trocava uma galinha por um saco de arroz, enfim, né? Quando era necessário, mas quando não era necessário, cada um produzia o seu, né? E consumia e ok, vivia feliz com isso. Com essa invenção das máquinas, né? As pessoas começaram a mudar, né? Começaram a ir para as cidades, começou toda essa época de industrialização. Né? Foi aí que a Inglaterra, né, foi a pioneira da Revolução Industrial por diversos motivos. A Inglaterra ela possuía uma grande reserva de carvão mineral no seu subsolo, que era a principal fonte de energia para a máquina a vapor, ótimo para a Inglaterra, ia conseguir, né, grande quantidade de venda de carvão mineral. Ela também tinha muitas reservas de minério de ferro, que era a principal matéria-prima dessa época. Então, ótimo para a Inglaterra de novo. E também ela tinha uma mão de obra abundante, né? Então, tinha trabalhador, tinha pessoas que estavam saindo desse meio rural, indo para cidades procurando emprego. Então, todos esses fatores, né, eles acabaram deixando a Inglaterra aí em um bom
né, em um bom momento para a Revolução Industrial. Quando, né, houve esse incentivo ao crescimento de indústrias, né, houve também investimento em novas tecnologias e no avanço da humanidade. Obviamente, né, começaram a ser inventadas essas máquinas. Essas máquinas geraram uma grande curiosidade por parte de muita gente. Muitos donos de empresas começaram a comprar essas máquinas para agilizar os seus processos. Muitas indústrias surgiram daí, porque as pessoas começaram a observar, né, que se ele abrisse uma indústria de determinada coisa que ele já cultivava na casa dele, ele poderia facilmente lucrar com isso, e isso geraria trabalho para ele, para a família dele, enfim, né? Então quem tinha condições começou a investir nas indústrias. Quem não tinha condições começou a trabalhar para as indústrias, né? Então essa evolução, né, que ocorreu de indústria acabou arruinando um pouco a vida dos artesãos, né, por conta da demora na elaboração de um produto, e uma máquina ia lá rapidamente fazia, né, aquele produto que o artesão poderia demorar uma semana para fazer, a máquina fazia em um dia, em uma hora. Então, as pessoas começaram a ficar sem sem os seus empregos, sem as suas formas de ganhar dinheiro, né? Então, existia muito esse trabalho muito mais rural, né, na produção de alimentos, ok? E na produção de roupas, artefatos, móveis e tudo mais, tudo isso era feito por artesãos, né? Que tinham ali nesse trabalho, o seu sustento. Quando isso ocorreu, quando essas indústrias, quando houve esse boom da industrialização, esses artesãos começaram a perder clientes, né? A perder, não conseguiam mais vender porque eles demoravam muito para produzir um determinado produto, uma peça, uma mesa, enfim, lá na indústria conseguia-se, com uma máquina, produzir muito rapidamente, né? Ou com vários funcionários trabalhando, conseguia-se produzir muito rapidamente. E isso, né, gerou um grande impacto na vida dessas pessoas. E o que o artesão acabou fazendo? Vou ter que trabalhar para uma indústria, né? Porque eu não vou mais conseguir me sustentar minha família, enfim, com esse trabalho que eu estou fazendo. Não vou ter mais lucro, não vou ter mais venda, não vou ter mais demanda. Eu vou precisar, então, partir, né, para ser o funcionário de determinada indústria. Com a Revolução Industrial, gente, o que aconteceu? A burguesia, né, os donos das indústrias, quem tinha dinheiro para comprar, para investir, para criar uma indústria, enfim, foi aumentando seus lucros, né? Então, os donos das indústrias compravam essas máquinas. Se antes eles produziam 10 peças de roupa por dia, com máquinas eles conseguiam produzir 1000 peças e vender, né, em uma escala muito maior para outros lugares. Então, isso foi ótimo para a burguesia, para os donos das indústrias, né? E para os trabalhadores, foi péssimo. Eles continuaram, né? Eles começaram a viver numa miséria muito maior, né, do que muitas vezes eles já viviam. Por quê? Infelizmente, eles começaram, né, os trabalhadores acabaram se submetendo a jornadas de trabalho muito duras, porque não existia quase outro tipo de trabalho a não ser a industrialização. Então, os donos das indústrias faziam o que eles queriam, então eles simplesmente mandavam lá os funcionários trabalharem em jornadas absurdas de trabalho, sem pensar nos direitos humanos e tudo mais, pensar no estilo de vida que esses funcionários estavam levando, porque para os donos das indústrias não importava, eles só queriam produção, eles só queriam dinheiro, eles só queriam produzir 1000 peças e vender e ganhar mais e tudo mais, e os funcionários vivendo na miséria, trabalhando muito, recebendo muito pouco, né? Muitos desses funcionários foram substituídos por máquinas, então muitos perderam o emprego, tiveram que se submeter a outros trabalhos. Quem conseguia trabalho ficava ali, conseguiu trabalho, ótimo, beleza, né? Vou trabalhar com as condições
que a indústria me dá, porque eu não vou conseguir outro trabalho, né? E muitas vezes, dentro de uma família, né, as mulheres trabalhavam em uma jornada de 14 a 16 horas, as crianças de 10 a 12 horas diárias de trabalho, os homens também trabalhavam de formas absurdas, mas o trabalho infantil era algo muito comum, porque todo mundo tinha que tentar, de alguma forma, trazer dinheiro, trazer comida para dentro de casa, né? Então, não era só o pai que trabalhava dentro de uma família, era o pai, a mãe e o filho, né? Toda a família ali tentando viver de uma forma, vamos dizer assim, menos miserável possível. Porque, infelizmente, nessa época aí, era muito complicado, né? Houve uma certa dificuldade de muitas famílias conseguirem, né, o seu sustento. Foi aí então, né, que os trabalhadores começaram a se revoltar com as jornadas de trabalho, porque eles trabalhavam muito, ganhavam pouco, né? Até criança trabalhava, então foi algo muito pesado para as famílias. E aí, lá nos anos de 1811, 1812, na Inglaterra, surgiu o movimento ludista. O movimento ludista, ele era formado por trabalhadores contrários à substituição da mão de obra humana por máquinas, o que estava acontecendo largamente, né? Então, muitas vezes os donos das indústrias iam lá, compravam uma máquina que substituía 10 funcionários, mandava 10 funcionários embora, a máquina fazia o trabalho ali que um apenas poderia monitorar. Isso acabou gerando um desemprego muito grande. Quem conseguia trabalho trabalhava em jornadas absurdas de trabalho, obviamente, porque os donos das indústrias usavam e abusavam aí, né, da necessidade do trabalhador. O trabalhador precisava trabalhar, ele precisava daquele emprego. Então, ele ia se submeter ao que os donos das indústrias quisessem, né? E foi aí, né, que surgiu esse movimento ludista, que foi uma das primeiras reivindicações em relação aos operários, né? A partir do ludismo, começaram a surgir outros movimentos entre os trabalhadores e outros, né? Eles começaram a formar sindicatos dos trabalhadores também para garantir os direitos de trabalho e tudo mais. Tudo isso, né, foi impactado por conta da Revolução Industrial. Então, as pessoas começaram a observar que se eles não se unissem, não fizessem movimentos, protestos, reivindicassem os seus direitos humanos, né, como trabalhadores, eles simplesmente viveriam essa vida miserável para o resto, né, pro resto da vida, enfim. E eles começaram a tentar modificar isso, né, tentar mudar isso e melhorar as condições de trabalho deles. Tanto que até hoje, né, existem os sindicatos dos trabalhadores, né? Esses sindicatos surgiram lá, né, por conta de todas essas jornadas de trabalho, né, dessa falta de humanização de todas as empresas e tudo mais, acabou, né, infelizmente, aí, os funcionários acabaram tendo que protestar e reivindicar os seus direitos, porque eles não eram tratados, né, da forma que deveriam ser. E isso, né, foi extremamente importante, foi um marco bem importante também, que surgiu a partir aí da Revolução Industrial.